Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor ilumine o seu coração neste momento de oração e reflexão. Neste sábado, a liturgia nos recorda que a misericórdia de Deus alcança a todos e que Jesus não veio para os perfeitos, mas para quem precisa de cura e conversão. A graça de Deus se derrama no coração aberto dos que o buscam com sinceridade e confiança e que procuram fazer a sua vontade, louvando a Deus pela gratuidade de seu amor. Celebremos com fé. Leitura do primeiro livro de Samuel. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel, não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada, e ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe: peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de te ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos de seus inimigos, que estão ao seu redor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Rei se alegra.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos mostram que Deus escolhe e chama pessoas simples, muitas vezes inesperadas, para realizar grandes obras. Na primeira leitura, Saul aparece como um jovem comum. Está procurando as jumentas do pai, caminhando de um lado para o outro, tentando resolver um problema simples da casa. E é justamente nesse cenário cotidiano que Deus começa a agir. Deus o escolhe e o unge, dando-lhe uma vocação. Isso nos ensina que o Senhor pode transformar o comum em chamado, a rotina em missão, a vida simples em lugar de graça. O salmo de hoje é um canto de alegria. O rei se alegra na força do Senhor. E isso nos indica uma verdade. Quando Deus chama, Ele também sustenta. O chamado de Deus não é peso para esmagar, é graça que capacita. Mas para isso, o coração precisa permanecer em Deus. No Evangelho, Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, alguém mal visto pela sociedade, considerado pecador. E Levi se levanta imediatamente e segue Jesus. Na casa de Levi, Jesus partilha a mesa com publicanos e pecadores. A mesa, na cultura bíblica, é sinal de comunhão. Sentar-se à mesa com alguém é dizer: eu te acolho. E Jesus faz isso, não para aprovar o pecado, mas para salvar o pecador. Jesus não espera a pessoa ficar perfeita para depois amar. Ele ama para curar. Ele se aproxima para transformar. O Evangelho que hoje lemos nos traz um texto que devemos guardar para a vida toda. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Isso muda a nossa visão sobre Deus e sobre nós mesmos. Primeiro, a igreja não é um clube de perfeitos, é um hospital de pecadores. E nós não podemos viver uma fé de aparência como se gente de Deus não tivesse fraquezas. O cristão luta, cai, se levanta, recomeça. A santidade é caminho, é processo. Segundo, Jesus nos chama como chamou Levi. Levi levava uma vida que não era exemplo, e mesmo assim, Jesus o viu e o chamou. Isso é esperança para nós. Deus não desiste. Às vezes nós olhamos para nós e pensamos: eu não consigo mudar, eu não sou digno. Mas Jesus passa e diz: segue-me. Ele não chama pelo currículo, Ele chama pelo amor.
Terceiro, o Evangelho nos faz uma pergunta prática. Nós nos parecemos mais com Jesus, que acolhe para curar, ou com os que criticam de longe? É muito fácil apontar o dedo, mas Jesus nos ensina misericórdia. Misericórdia não é passar pano no pecado. Misericórdia é estender a mão para levantar. E isso vale também dentro de casa. Quantas vezes nós tratamos alguém da família com dureza, como se a pessoa não tivesse direito de recomeçar? Quantas vezes nós já rotulamos alguém, esse não muda, essa sempre foi assim? Jesus não rotula, Jesus chama. O chamado que a liturgia nos faz é um chamado de coragem. Coragem de nos levantar como Levi, de deixar a coletoria, isto é, deixar o que nos prende e seguir Jesus. Queridos, elevemos as nossas orações a Deus e peçamos essa coragem. Que tenhamos também o olhar de Cristo, olhar que chama, que cura, que devolve dignidade. Caminhemos firmemente com Jesus. Oração. Senhor Deus, Pai Santo, nós vos agradecemos porque vós nos chamais também no meio da vida comum. Vós nos encontrais na rotina, nas preocupações diárias, nos caminhos simples, e ali vós nos dais direção e sentido. Neste dia nós vos pedimos que vosso Filho passe pela nossa vida como passou por Levi, com olhar de misericórdia, e nos chame a segui-lo. Dai-nos coragem para nos levantar, deixar o que nos prende, abandonar o pecado, romper com hábitos que nos afastam de vós e recomeçar com fé. Curai-nos, Senhor, porque nós precisamos de médico. Curai nossas feridas interiores, nosso orgulho, nossa dureza, nossa ansiedade, nossos vícios e fraquezas. Derramai em nós o vosso Espírito Santo e fazei de nós pessoas novas. E ensinai-nos a ser misericordiosos como vós. Que nós não sejamos pedras para condenar, mas mãos para levantar. Abençoai nossa casa e nossa família. Sustentai os doentes, os aflitos, os que estão longe de Deus, os que se sentem indignos. Que todos encontrem em vós perdão, esperança e paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Jesus lhe dê coragem para recomeçar e seguir com alegria. Um sábado abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.